Deixa eu trazer mais um destaque. Após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, governo e oposição se uniram para pedir a abertura da CPI do Banco Master. Mas a avaliação é que os parlamentares pretendem usar o caso para disputa política e não para investigar de fato, se aprofundar no maior escândalo financeiro do país. Diante disso, aliados do presidente no Congresso, Davi Alcolumbre, afirmam que a nova ofensiva não deve prosperar e que a comissão não será aberta ou instalada. Esses interlocutores afirmam também que há receio, muita preocupação de que uma CPI do Master produza desgastes sobre todos os campos, direita, esquerda, centrão, e aí contaminaria ainda mais as eleições deste ano. Por fim, os aliados de Alcolumbre questionaram as bravatas nas últimas 24 horas, afirmando que nenhum senador ou deputado procurou diretamente o líder do Congresso para fazer um pedido efetivo de instalação dessa comissão, apesar de muitos discursos públicos, de cobrança. Deixa eu começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, o caso Master e a defesa de que é preciso instalar uma CPI ou uma CPMI. É preciso também olhar para os objetivos desses que defendem uma investigação. Talvez sejam objetivos que não sejam para apurar de fato o caso, e sim para acusar o adversário político. Você tem ligação com o Master. É isso mesmo, Canhoto. A CPI é feita no Congresso Nacional e é uma comissão parlamentar de inquérito. É um fórum político, não há a menor dúvida. Quem tem que fazer o trabalho de investigação é a Polícia Federal, mas não é o parlamento. O parlamento está ali para fazer uma exploração política desse fato. E agora, uma exploração política do Banco Master, numa hora eleitoral, faz parte desse jogo. Agora, o grande problema é a falta de tempo. Nós temos apenas 6 semanas de Congresso Nacional. Após isso, acabou o Congresso. Ou seja, festa de São João, fim de junho, é o fim do Congresso. Aí vai todo mundo para suas bases disputar a eleição. Então, nessas 6 semanas, vai ser, se a CPI for instalada, vai ser essa disputa política. E é uma disputa política que já está ocorrendo, tanto na imprensa como entre a militância e nas redes sociais. Portanto, é mais um fórum onde haverá embate entre direita e esquerda sobre a falcatrua do Banco Master e os personagens envolvidos nessa falcatrua. Dávila, palpite, vai. Palpite, de 0 a 100, em percentuais, qual é a chance disso prosperar? Meu palpite, nem 30%. Deixa eu passar para os outros comentaristas, a gente verifica, faz uma enquete com os nossos comentaristas. Você, Musa, tem uma avaliação de que seria importante que o Congresso Nacional se debruçasse e avançasse com uma investigação para tratar do caso do Banco Master, porque muita coisa surgiu, nos últimos dias, nas últimas semanas. Primeiro, é importante que o Congresso tente avançar com isso, e segundo, você acha que haverá vontade política, já que estamos nos aproximando do processo eleitoral? Eu acho que... Estava ajustando o microfone perfeito, aqui. Ok, por favor. Obrigado. Bom, eu acho extremamente importante que isso aconteça. Importante não significa que eu acredite. Veja, nós vimos aqui algumas CPIs extremamente importantes serem simplesmente derrubadas, morreram. Por quê? Cada vez mais pessoas grandes da política, da burocracia brasileira envolvidos em escândalos tão gritantes. Me parece que nós temos 2 caminhos, como nós falamos aqui. Ou está todo mundo envolvido e a coisa vai implodir, que em alguns momentos eu acho que o Brasil precisa dessa implosão realmente institucional para recomeçar do zero. Caso contrário, nós vamos simplesmente tapando o sol com a peneira e acreditando que mais daquilo que nos trouxe o problema será o remédio que nos curará do problema. Isso é um pouco aceito pelo establishment de hoje em dia. Isso funciona na economia, no institucional, em tudo. Eu não acredito nisso. Por outro lado, nós temos também que a possibilidade de todos, ou uma boa maioria de peixe grande da burocracia brasileira envolvidos, um começa a delatar o outro pelo simples fato, como nós falamos, um está preso, o outro também está, começa a mexer com a família de um,
notícias começam a vazar, mensagens começam a vazar, em um mundo altamente digitalizado, e a coisa corre rapidamente, e aí não tem como frear. É como a água de um rio que você tenta frear e ela escapa por algum lugar. Eu acho que podemos chegar nesse segundo ponto. Tantas pessoas envolvidas, tantas mensagens sendo divulgadas, tantas instituições com pessoas que querem que isso seja vazado de alguma maneira, me parece que em algum momento pode ser que seja imparável essa onda e esse movimento. Então, eu acho extremamente relevante que uma CPI seja instalada. Se de fato vão derrubar, acredito que sim. Mas, de qualquer maneira, traz luz. É mais um copinho daquele que vai enchendo, que começou algumas décadas atrás, copo enchendo. Bilhões e bilhões roubados, a população não aguentando mais. Eu acho que quanto mais trouxermos holofote, mesmo que o sistema bruto os derrube, mostra para a população que vale uma força, porque o limite está muito próximo. Mas eu fico pensando, há semanas do início do processo eleitoral, né, quando haverá a formalização das candidaturas, será que os políticos, os congressistas têm interesse em assumir esse risco? Porque não sabem exatamente o que apareceria, né? Muitos grupos poderiam se beneficiar, outros se prejudicar, e aí há um cálculo de redução de danos. Melhor nem mexer nisso. Deixa eu passar para o Mota para avaliar essa possibilidade. Vamos deixar... Sabe aquela conversa, Mota? Seria importante, mas se fosse num outro momento. Agora é melhor deixar quieto, sabe aquela coisa? Depende da finalidade que a pessoa acha que a CPI vai ter. A minha posição inicial é de ceticismo. Eu acho improvável a instalação de uma CPI como essa há 4 meses das eleições. E eu acho que mesmo se ela for instalada, as famosas forças ocultas impedirão que ela funcione como deveria. Mas coisas improváveis andam acontecendo no Brasil, como foi o caso da primeira rejeição de um candidato à Suprema Corte desde 1894. Então, vamos manter abertas as possibilidades. Quanto a essa questão da CPI ser uma arma política, eu vou dizer de novo, é evidente que a CPI é uma arma política. São políticos que estão conduzindo, parlamentares, não são policiais. CPI não é a mesma coisa que investigação policial. São coisas completamente diferentes. A investigação policial, sim, é que não pode ser usada politicamente. Mas nós estamos no Brasil. Pois é importante quando os nossos comentaristas destacam isso, porque a gente precisa jogar luz sobre a investigação e sobre dúvidas que muitos têm sobre as revelações, né? O que as instituições ligadas ao processo de investigação fariam se algumas figuras fossem delatadas, por exemplo. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para avaliar essa situação. Dávila, importante quando vocês colocam em perspectiva a função de uma CPI e da investigação. Agora, falando da investigação, há uma dúvida, né, sobre nós que estamos acompanhando o dia a dia dessas apurações, as informações que vêm à tona. E quando a gente conversa com as pessoas na rua sobre qual seria o posicionamento, por exemplo, da Justiça, caso integrantes da Justiça apareçam no processo de investigação. Você defende, naturalmente, uma investigação isenta e uma punição para aqueles que, eventualmente, tenham participado de esquemas ilegais. Agora, quais são suas considerações sobre a possibilidade de figuras importantes, de instituições da República e também do Judiciário aparecerem nas investigações? Qual vai ser o papel da Suprema Corte, por exemplo? Caniato, se o Brasil ainda tivesse instituições de Estado, as investigações deveriam ser feitas com imparcialidade e investigar qualquer autoridade envolvida, não importa se é membro do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, quem é que seja. Precisa ter uma investigação limpa, objetiva, transparente e séria. Aliás, esse que deveria ser o papel da Polícia Federal, que tem quadros ótimos técnicos. Mas, no momento
em que o presidente ou da Polícia Federal acaba frequentando festas de Vorkaro em Londres, é difícil imaginar que haja absoluta independência nas investigações. E aí há uma coisa muito ruim e nefasta para o país, que é a politização da investigação. Isto é algo extremamente grave. Hoje não há sinais de que esteja acontecendo essa politização, mas só o fato do delegado-geral da Polícia Federal ter participado de converscote em Londres com Vorkaro, membros dos outros poderes, mostra que é difícil convencer a população de que não há um dedinho de politização nas investigações que deveriam ser imparciais, objetivas e transparentes.